O que os milionários sabem que você ainda não sabe? Spoiler: tudo começa na sua mente, com a energia que só um brasileiro entende. Pense por um instante. E se você pudesse acessar o exato código mental que os milionários usam para transformar ideias em riquezas? Não estamos falando de fórmulas mágicas ou atalhos vazios. Estamos falando de uma mudança profunda, uma reprogramação completa da forma como você pensa, sente e age. Vamos começar? Se você quer mudar sua vida, comente agora. Dê um like para vibrar com a gente e inscreva-se, porque o final deste vídeo tem algo épico esperando por você. Napoleon Hill passou mais de 20 anos investigando o que havia por trás do sucesso das pessoas mais ricas do planeta. E o que ele descobriu é algo que poucos têm coragem de encarar. A verdadeira riqueza começa na mente. Você não precisa de 1 milhão na conta para começar. Precisa de algo ainda mais poderoso, uma decisão, uma escolha de assumir o controle da sua própria mentalidade e abandonar, de uma vez por todas, o modo automático em que a maioria das pessoas vive. Porque enquanto muitos gastam a vida tentando mudar o mundo ao redor, os verdadeiros milionários começam mudando o mundo dentro deles. A primeira lição é simples, mas brutalmente honesta. O que você pensa com frequência, você se torna. Sua mente vive repetindo: não posso, é difícil, isso não é para mim. O universo não vai discutir com você. Ele apenas responde como quiser. Cada pensamento recorrente é como um comando silencioso que o subconsciente aceita como uma ordem. E é exatamente por isso que tantos continuam estagnados. Eles estão se auto-sabotando sem perceber. Mas existe um antídoto, e ele começa com um desejo ardente. Napoleon Hill foi claro. Toda conquista começa com um desejo intenso, específico, inabalável. Não seria bom se acontecesse, mas isso vai acontecer, custe o que custar. Quando um desejo assim entra na sua mente, ele começa a consumir sua atenção. Reorganiza suas prioridades, elimina distrações e atrai soluções. Esse tipo de desejo transforma qualquer pessoa comum em alguém imparável. Mas o desejo sozinho não é suficiente. Ele precisa de algo que o alimente todos os dias: a fé. E atenção, não estamos falando de fé religiosa. Estamos falando de fé como força criadora, como convicção emocional absoluta de que aquilo que você busca já é seu, mesmo que ainda não exista no mundo físico. Hill dizia: a fé é o único antídoto contra o fracasso, porque ela transforma dúvida em certeza, medo em ação, derrota em impulso. E se a sua fé for treinada como um músculo, ela vai crescer. E quando isso acontece, as oportunidades que estavam invisíveis começam a aparecer, as pessoas certas começam a se aproximar e, de repente, aquilo que parecia distante se torna inevitável. Como se constrói essa fé? Com autossugestão, consciente? A maioria das pessoas repete sem perceber frases como: isso é difícil, sou azarado, não consigo. E cada repetição reforça esse padrão mental. Mas os milionários treinam o oposto. Eles repetem com intenção, com emoção, com foco: eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou disciplinado, eu vou conseguir. E eles dizem isso não porque já é verdade no mundo físico, mas porque sabem que o subconsciente aceita qualquer verdade repetida com emoção. E quando o subconsciente aceita, o corpo começa a agir de acordo. A intuição se aguça, a percepção se expande, o comportamento muda e, com ele, os resultados também. Mas cuidado, esse processo exige disciplina brutal. Você vai querer desistir, vai duvidar, vai achar que nada está mudando, mas é nesse exato momento que a maioria para. E é aí que os milionários seguem, porque eles entenderam que o sucesso é reservado para quem persiste além da tentação de recuar.
Persistência não é repetir o mesmo erro, é ajustar a rota, manter o foco e continuar. Quem tem um desejo ardente, uma fé inabalável e um plano claro não para, apenas recalcula e segue em frente. E por falar em plano, Napoleon Hill ensinava que o desejo e a fé precisam de estrutura, um plano definido, com metas, prazos e ações diárias. Não é sobre se inspirar, é sobre agir, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas, porque o plano elimina a dúvida, transforma uma ideia em movimento, e movimento constante cria tração. E tração, com o tempo, vira resultado. Por isso, a primeira etapa do código mental dos milionários é clara: desejo ardente, fé inabalável, autossugestão emocional, persistência disciplinada, plano definido. Esses são os pilares. E tudo começa quando você decide reprogramar sua mente para prosperar. A questão é: você está pronto para assumir o controle da sua realidade? Porque nos próximos capítulos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos explorar como os milionários protegem sua mente das influências negativas, como eles usam a imaginação como ferramenta de criação e como constroem redes poderosas de apoio que amplificam seus resultados. Mas lembre-se, nada disso terá efeito se você não estiver disposto a mudar por dentro. A sua mente é o terreno onde tudo será construído. E agora, você tem a chance de escolher o que vai plantar nela. Continue comigo na parte 2, porque o que vem a seguir pode redefinir tudo o que você entende sobre sucesso. Se na primeira etapa falamos sobre o desejo ardente como ponto de partida, agora entramos em um território ainda mais poderoso: a fé inabalável. Porque desejar é essencial, mas acreditar é o que torna o desejo vivo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não entende. Elas até querem algo, mas duvidam o tempo inteiro que possam realmente conquistar. E é essa dúvida silenciosa, alimentada dia após dia, que sabota até os sonhos mais legítimos. Napoleon Hill foi claro: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Não se trata de uma fé cega baseada em esperança vazia, mas de uma fé construída como um músculo por meio da repetição, da visualização, da autossugestão e, principalmente, da ação consistente. Fé é certeza em movimento, é enxergar o invisível como se já fosse tangível, é sentir que a vitória já é sua, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E aqui está um segredo que poucos revelam. O subconsciente não discute com você, ele apenas obedece. Quando você repete com emoção: eu sou capaz, eu sou próspero, eu vou realizar isso, o subconsciente começa a aceitar essas ideias como verdades. Ele não diferencia um fato real de um pensamento repetido com convicção. E, quando a mente aceita, o corpo responde. As atitudes mudam, as decisões se transformam, e o mundo exterior começa a refletir esse novo comando interno. Por isso, os milionários que Hill estudou eram mestres da autossugestão. Eles treinavam suas mentes todos os dias, não deixavam seus pensamentos ao acaso, não abriam espaço para crenças limitantes. Eles entendiam que a mente é a oficina do destino e, por isso, moldavam com precisão o que plantavam ali dentro. O que você diz a si mesmo ao acordar? Quais histórias você conta sobre si? Quantas vezes por dia você repete internamente que não consegue, que está difícil, que nunca vai dar certo? A mente milionária não permite esse tipo de semente. Ela cultiva afirmações de poder. Hill ensina que cada pensamento carregado de emoção é uma ordem direta ao seu destino. E é por isso que o segundo passo da riqueza começa dentro de você. Com o controle da sua mente, com a instalação de crenças fortalecedoras e com a eliminação sistemática de tudo que enfraquece sua fé. Mas só fé também não é suficiente. É preciso
imaginação ativa. E aqui vem outro pilar central do pensamento de Napoleon Hill. A imaginação é o laboratório da riqueza. É ela que transforma o desejo em imagem mental e a imagem mental em plano. Toda construção começa no invisível. Antes de um prédio ser erguido, ele existe na mente de um arquiteto. Antes de um livro ser publicado, ele vive no mundo invisível da criatividade do autor. E, antes de qualquer fortuna surgir, ela precisa nascer como imagem clara na mente do Criador. Hill dividiu a imaginação em dois tipos: a sintética, que reorganiza ideias conhecidas, e a criativa, que acessa fontes superiores de inteligência, aquela faísca divina que nos permite conceber algo novo, diferente, inédito. E a verdade é que todos nós temos acesso a essas duas forças. A diferença é que os milionários usam sua imaginação todos os dias como um músculo que precisa ser exercitado. Eles se veem no futuro vivendo o resultado do que desejam. Eles sentem o cheiro, o som, a textura do sucesso e, com isso, condicionam seu corpo e sua mente a agirem como se já estivessem lá. Você faz isso? Você fecha os olhos e visualiza com detalhe sua vida ideal? Você se permite sentir como se já tivesse vencido? Ou você apenas sonha superficialmente e volta para a rotina do medo e da dúvida? A mente milionária visualiza em alta definição. Ela treina o cérebro a responder ao futuro como se fosse presente. E é exatamente por isso que o futuro se torna real mais rápido. Mas a visualização sem direção é apenas um devaneio. É por isso que o próximo passo do código mental dos milionários é o planejamento estratégico. A ponte entre o que você deseja e o que você realiza se chama plano. Hill insistia nisso. Desejo mais fé, mais plano de ação, igual à realização. E não qualquer plano, mas um plano com metas claras, prazos definidos, ações diárias e ajustes contínuos. Quem pensa como milionário não espera a motivação chegar. Ele age, ele levanta e faz, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo com incertezas. Porque ele sabe que a clareza vem da ação e não do pensamento excessivo. Quantas vezes você já adiou algo por não ter certeza do caminho? Quantas vezes esperou o momento perfeito que nunca veio? A mente milionária não comete esse erro. Ela sabe que o momento certo é agora e que o plano pode ser ajustado ao longo do caminho. O simples fato de escrever um plano e cumpri-lo com disciplina já muda sua identidade. A cada etapa concluída, sua mente entende que você é alguém que realiza. E isso gera uma confiança inabalável que, por sua vez, alimenta ainda mais desejo e fé. É um ciclo virtuoso que se fortalece com o tempo. E quando você percebe, está vivendo o que antes era apenas um sonho distante. Mas há um obstáculo que separa os que apenas começam dos que realmente vencem: a persistência. É ela quem garante que você continue, mesmo quando a fé enfraquece, o desejo oscila ou o plano falha. Persistência é o elo invisível entre o querer e o conquistar. Sem ela, tudo desmorona. Com ela, até o improvável se torna possível. Hill dizia que a persistência é construída com 4 pilares: um propósito claro, um plano definido, proteção contra influências negativas e uma rede de apoio. E é sobre esses pilares que vamos falar na parte 3 deste código. Porque saber o que fazer não basta. É preciso continuar fazendo, dia após dia, até que o sucesso se torne inevitável. Você já sabe que tudo começa na mente, que o desejo ardente é a centelha e a fé é o combustível. Mas ainda falta uma peça essencial nessa engrenagem: a ação. E não qualquer ação. Estamos falando de ação dirigida, intencional, estratégica. Napoleon Hill foi claro: o conhecimento só se transforma em poder quando é organizado em planos de ação definidos. Ou seja, sonhar alto é inútil se você não mover.
A maioria das pessoas falha. Não por falta de ideias, mas por falta de execução. Elas têm boas intenções, fazem planos em sua cabeça, até visualizam o sucesso, mas param no meio do caminho. Por quê? Porque confundem desejo com movimento e entusiasmo com disciplina. Desejar algo com paixão é importante, mas é a ação consistente que transforma a ideia em legado. Os milionários pensam diferente. Eles constroem rotinas, criam sistemas, separam tempo para o que importa. Eles não dependem da motivação, porque sabem que ela é volátil. Eles dependem de processos e seguem seus processos como se sua vida dependesse disso, porque no fundo, depende. Um plano claro, quando seguido com persistência, é um bilhete direto para a realização. E aqui está um dos maiores diferenciais da mente milionária. Ela não se abala com fracassos temporários. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Os milionários sabem disso. Eles não choram por portas fechadas, procuram janelas e, se não houver, constroem uma. Para eles, o fracasso não é um fim, é um feedback, uma oportunidade de ajustar a rota. A persistência, então, se torna uma das virtudes mais poderosas dessa jornada. Não se trata de teimosia cega, trata-se de resiliência estratégica, a capacidade de cair, aprender e se levantar mais forte, de continuar quando ninguém mais acredita, de seguir em frente mesmo quando as circunstâncias gritam para parar. Persistência é o elo invisível entre o querer e o conseguir. Hill afirmava que a persistência pode ser desenvolvida como um músculo, e como qualquer músculo, ela exige prática. O segredo? 4 fundamentos. Um desejo ardente, um plano claro, proteção mental contra influências negativas e o apoio de um grupo que compartilhe sua visão. Quando você fortalece esses pilares, a persistência deixa de ser um esforço e se torna parte de quem você é. E não há persistência verdadeira sem disciplina emocional, porque o caminho até o topo não é linear. Haverá dias em que você vai duvidar de si mesmo, em que os resultados parecerão distantes, em que a comparação com os outros vai tentar te sabotar. E é exatamente nesses momentos que sua mente precisa estar treinada, não para ignorar as dificuldades, mas para enfrentá-las com clareza, estratégia e força interior. Os milionários têm uma armadura invisível, o controle emocional. Eles sabem que não podem controlar o mundo, mas podem controlar suas reações. Eles respiram fundo, diante do caos. Eles mantêm o foco enquanto os outros perdem a cabeça. Eles não alimentam a dúvida, porque sabem que ela é o veneno que mata sonhos antes mesmo que eles nasçam. E aqui entra um ponto pouco falado, mas absolutamente crucial: o ambiente. Napoleon Hill descobriu que as pessoas que alcançam sucesso extraordinário sempre estiveram cercadas por outras mentes poderosas. Ele chamou isso de mastermind, uma aliança mental entre indivíduos com o mesmo propósito, uma força invisível que potencializa ideias, decisões e resultados. Você não precisa de centenas de contatos. Precisa das conexões certas, de pessoas que pensam alto, que rejeitam a mediocridade, que desafiam o status quo, de vozes que te puxam para cima quando o mundo tenta te derrubar. Esse círculo íntimo, quando bem construído, pode ser o seu maior patrimônio, porque sozinho você vai mais rápido, mas com um grupo alinhado, você vai muito mais longe e com mais consistência. E mesmo com tudo isso, desejo, fé, plano, persistência, ambiente, ainda há um ingrediente final que amarra tudo: a identidade. Você precisa se tornar, internamente, a pessoa que já conquistou aquilo que deseja. Isso é mais do que se comportar como um milionário.
é se ver como um. É agir, pensar, sentir, reagir como alguém que já chegou lá, mesmo que sua conta bancária ainda não reflita isso, porque quando a mente assume uma nova identidade, o mundo externo inevitavelmente se ajusta. Essa transição de identidade não acontece da noite para o dia, mas ela começa com uma decisão: parar de viver como vítima das circunstâncias e assumir o papel de criador da sua realidade. Quando você se compromete com isso, tudo muda. Sua postura muda, seu olhar muda, seu vocabulário muda e os resultados começam a aparecer. Primeiro sutis, depois inevitáveis. É assim que a mente milionária opera. E é isso que você está começando a construir: um novo modelo mental, um novo padrão de ação, uma nova versão de si mesmo, capaz de fazer o que antes parecia impossível. Mas atenção, esse caminho exige vigilância, porque o mundo vai testar sua decisão. Vai tentar puxar você de volta para o conforto, para os velhos hábitos, para a zona de segurança que nunca levou ninguém ao topo. E é aí que você vai provar que está realmente comprometido com sua transformação. A parte final desta jornada revelará os últimos códigos mentais dos milionários, os que selam a virada definitiva e constroem um legado. Não perca, continue acompanhando. A próxima parte vai desbloquear o nível mais profundo do código mental dos milionários. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou. Talvez, pela primeira vez, você esteja enxergando o sucesso não como um golpe de sorte, mas como um processo intencional, mental, invisível, mas absolutamente real. E agora, vamos revelar os últimos códigos do pensamento milionário, os que consolidam não apenas riqueza material, mas uma nova forma de ser. Napoleon Hill entendeu o que poucos têm coragem de aceitar. Você nunca será maior do que a identidade que alimenta todos os dias. Pode ter os melhores planos, os maiores desejos, a fé mais intensa, mas se no fundo ainda se vê como alguém comum, indigno ou limitado, você vai sabotar seus próprios passos. Os milionários moldam sua identidade com intenção. Eles não esperam o sucesso para se comportar como bem-sucedidos. Eles agem com grandeza antes que a grandeza se manifeste. Isso não é arrogância, é alinhamento vibracional. É entender que o mundo externo sempre responde à convicção interna e que a riqueza começa com o que você acredita ser. Você precisa se olhar no espelho e ver mais do que o reflexo. Ver o futuro, ver o líder, ver o criador da própria fortuna, porque essa imagem interna guia suas decisões, suas palavras, seus hábitos. A identidade é o código-fonte de toda a realização, e ela pode ser reescrita, reconstruída e elevada a qualquer momento. Mas atenção, o velho, você vai lutar para sobreviver. Vai tentar fazer você duvidar, vai sussurrar medos, repetir histórias de escassez, justificar inércia. E é nesse exato momento que você precisa se posicionar com clareza e força, não para brigar com o passado, mas para assumir de vez o novo roteiro da sua vida. E aqui entra um dos princípios mais negligenciados por quem busca a prosperidade: a autodisciplina. Hill afirmou que todos os grandes realizadores têm um domínio absoluto sobre si mesmos. Eles controlam impulsos, administram emoções, seguem seus compromissos, mesmo quando ninguém está olhando. Eles não são vítimas de distrações, são mestres da direção. Autodisciplina é dizer sim ao que importa e não ao que enfraquece seu progresso. É trocar a gratificação imediata pela satisfação futura. É manter o foco quando o mundo te oferece atalhos. É o escudo contra os sabotadores invisíveis da jornada. A mente milionária entende que liberdade real nasce da disciplina e que sem ela, todo desejo é apenas fantasia. E então, depois de trilhar esse caminho interno, desejo ardente, fé inabalável, autossugestão,
plano, persistência, identidade e disciplina, você começa a ver os frutos brotarem. Mas há um último ingrediente, um que transcende o individual e conecta você a algo muito maior: o propósito. Riqueza sem propósito é vazia. Dinheiro por si só é ferramenta. O que realmente transforma é o uso consciente desse poder. Os milionários pensam em legado. Eles não trabalham apenas para si mesmos, mas para deixar uma marca no mundo. Sabem que o verdadeiro sucesso é aquele que transborda, que alcança outras vidas, que inspira, ensina, transforma. Napoleon Hill dizia: aquele que não vive por um propósito definido está condenado à mediocridade. E ele estava certo. Quando você descobre seu motivo, tudo se encaixa. O cansaço ganha sentido, a dor vira combustível, o esforço se torna sagrado e a jornada deixa de ser um fardo para se tornar uma missão. Você pode perguntar: mas e se eu ainda não sei meu propósito? A resposta é simples. Comece pelo que queima dentro de você. Comece pelo que você faria, mesmo se ninguém te aplaudisse. Comece pelo que faz seus olhos brilharem. O propósito não precisa estar claro de início, mas precisa estar vivo. E quanto mais você se movimenta em sua direção, mais nítido ele se torna. É isso que diferencia quem vive uma vida memorável de quem apenas sobrevive. Não é talento, não é sorte, é intenção, é presença, é compromisso com algo maior. Chegamos ao final desta jornada transformadora. E se você acompanhou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado. Uma faísca que acende a possibilidade de uma vida maior, mais plena, mais alinhada com seus sonhos. O Código Mental dos Milionários, inspirado nos ensinamentos de Napoleon Hill, não é apenas uma teoria, mas um mapa prático para reescrever sua realidade. Ele nos mostra que o sucesso não é um acidente, não é sorte, nem privilégio de poucos. É um processo intencional, construído na mente, alimentado por decisões diárias e consolidado por ações consistentes. Refletindo sobre tudo isso, o que fica é uma certeza. A transformação começa dentro de nós. E o Brasil, com sua energia vibrante, sua resiliência e sua paixão por superar desafios, é o terreno perfeito para aplicarmos essas lições e construirmos uma vida de impacto. O que podemos tirar de tudo isso para nossas vidas? Primeiro, o desejo ardente é a centelha que nos move. No contexto brasileiro, onde enfrentamos altos e baixos econômicos e sociais, esse desejo é mais do que sonhar. É a garra de querer algo maior, mesmo quando o cenário parece adverso. Pense em como os brasileiros transformam dificuldades em oportunidades, seja na criatividade de um empreendedor que começa um negócio com poucos recursos, seja na persistência de quem acorda cedo para correr atrás dos seus objetivos. Aplique isso. Defina um desejo claro, específico, algo que faça seu coração bater mais forte. Escreva-o. Visualize-o. Sinta-o como se já fosse real. Esse é o primeiro passo para transformar ideias em resultados concretos. A fé, inabalável, outro pilar essencial, ressoa profundamente com a espiritualidade e a esperança que marcam nossa cultura. No Brasil, onde a fé, seja religiosa ou não, é parte do nosso DNA, acreditar no invisível é quase natural. Mas aqui vai um desafio. Treine sua fé como um músculo. Quando a dúvida surgir, como costuma acontecer em momentos de incerteza, use a autossugestão. Repita para si mesmo, com emoção: eu sou capaz, eu vou conseguir. Meu futuro está nas minhas mãos. Essa prática tão simples, mas poderosa, pode mudar a forma como você encara os desafios do dia a dia. Seja na busca por um emprego melhor, na construção de um negócio ou na superação de obstáculos pessoais. A persistência, tão valorizada por Hill, é algo que os brasileiros conhecem bem. Somos um povo que não desiste fácil, que encontra jeitos de dar um jeito,
mesmo nas situações mais difíceis. Mas persistência não é apenas insistir. É ajustar, aprender, recalcular a rota. Na vida real, isso significa não parar diante de um não, mas buscar novas formas de chegar ao sim. Pense naquele momento em que você quase desistiu de um projeto ou sonho. O que teria acontecido se você tivesse continuado? Aplique a persistência estratégica. Defina metas pequenas, celebre cada vitória e veja cada erro como uma lição. No Brasil, onde a resiliência é quase um traço cultural, essa mentalidade pode nos levar muito mais longe. O planejamento, outro pilar, é onde muitos de nós podemos melhorar. No ritmo acelerado do Brasil, com tantas demandas diárias, é fácil cair na armadilha de viver no piloto automático, mas um plano claro é como um mapa para o seu sucesso. Comece pequeno. Reserve 10 minutos por dia para escrever suas metas, listar ações práticas e monitorar seu progresso. Por exemplo, se seu sonho é abrir um negócio, comece pesquisando o mercado, conversando com pessoas experientes, anotando ideias. Esse hábito, tão simples, alinha sua energia com seus objetivos e traz clareza ao caos. A autodisciplina, talvez o maior desafio, é o que separa os sonhadores dos realizadores. No Brasil, onde a alegria e a espontaneidade são tão valorizadas, a disciplina pode parecer um contraponto, mas pense nisso como um ato de amor próprio. Dizer não às distrações é dizer sim ao seu futuro. Troque 1 hora de redes sociais por 1 hora de aprendizado. Acorde 30 minutos mais cedo para planejar seu dia. Esses pequenos atos de disciplina acumulam-se e transformam sua identidade, fazendo você se ver como alguém que realiza, que conquista. Por fim, o propósito é o que dá sentido a tudo. No Brasil, onde a comunidade e a solidariedade são tão fortes, o propósito muitas vezes está em impactar os outros. Pergunte-se: como o meu sucesso pode melhorar a vida de quem está ao meu redor? Seja ajudando sua família, inspirando amigos ou contribuindo para sua comunidade, o propósito nos conecta a algo maior. No nosso país, onde histórias de superação são tão comuns, encontrar um porquê claro pode transformar até os dias mais difíceis em degraus para o sucesso. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? A cultura brasileira nos ensina a sermos vibrantes, a agirmos com paixão, a não esperarmos as condições perfeitas. Então, comece hoje. Escolha um pilar: desejo, fé, persistência, planejamento, disciplina ou propósito. E aplique-o agora. Escreva uma meta. Repita uma afirmação positiva. Dê um passo, por menor que seja. O Brasil é um país de movimento, de energia, de transformação. Use isso a seu favor. A sua mente é o terreno onde seu futuro será construído. E você tem o poder de plantar as sementes certas. E aqui vai um convite. Se essa mensagem mexeu com você, se ela acendeu uma chama dentro de você, não guarde isso só para si. No Brasil, compartilhamos o que nos inspira, porque sabemos que juntos vamos mais longe. Então, curta este vídeo, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas partes desta jornada. E nos comentários, deixe a frase: minha mente já é milionária. Porque ao declarar isso, você está dando um passo para reprogramar sua mente e assumir o controle do seu destino. Vamos juntos construir um Brasil de mentes prósperas, de pessoas que não apenas sonham, mas realizam. A revolução começa agora. E ela começa com você.